Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2019. O presidente Jair Bolsonaro questionou nesta manhã o interesse do presidente da França, Emmanuel Macron, em auxiliar as ações de combate às queimadas na região amazônica. Bolsonaro fez a indagação durante uma fala na saída do Palácio da Alvorada, na qual não respondeu a perguntas de jornalistas. Desde a semana passada, com a crise gerada pela alta das queimadas na Amazônia, Bolsonaro e Macron trocam críticas em declarações e entrevistas. O presidente também não quis comentar a oferta de ajuda que Israel fez para auxiliar no combate aos incêndios. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também: manifestantes vão às ruas em pelo menos 19 estados e no Distrito Federal protestarem contra o projeto de lei de abuso de autoridade aprovado no Congresso e também contra ministros do Supremo. Informações com o Rodrigo Viga. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também foi muito lembrado, muito cobrado, muito criticado. E o boneco inflável dele, vestido de presidiário, com o símbolo do Botafogo e dinheiro na mão, foi outro ponto que chamou bastante atenção neste domingo aqui na orla de Copacabana. Deputados federais voltam a analisar amanhã o pacote anticrime. Por falta de consenso em alguns pontos, o grupo da Câmara adiou para a terça-feira a votação do texto final, que enfrenta a resistência de grupos de parlamentares. O Ministério da Economia quer ampliar o foco nas chamadas pequenas reformas e pretende substituir o e-social. O sistema que reúne os dados trabalhistas, fiscais e previdenciários das empresas em uma só plataforma era considerado complexo por empreendedores. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reúne com Fernando Azevedo, da Defesa, para reforçar apoio dos estados no combate ao incêndio na Amazônia. Salles pontuou que, com a assinatura da garantia da lei e da ordem e a participação das Forças Armadas, a situação tende a melhorar. Líderes do G7 concordam em ajudar países atingidos por queimadas na Amazônia. Mesmo com postura mais agressiva do presidente da França, Emmanuel Macron, contra Jair Bolsonaro, o grupo entrou em um consenso respeitando a soberania. Papa Francisco afirma estar preocupado com a situação atual da Amazônia. Durante a oração de Ângelus, na Praça São Pedro, o pontífice convidou todos os católicos a rezarem para que as queimadas sejam extintas o mais rápido possível. Esses e muitos outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. 10 horas e 7 minutos, diversos estados registraram protestos neste final de semana. Em Brasília, as manifestações foram marcadas por críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao apoio ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos à capital federal saber como foram os protestos com o repórter Levi Guimarães. De um lado, um grande boneco inflável do ministro da Justiça, Sérgio Moro, vestido de super-herói. Do outro, um do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, protegendo o ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu. Vistas por quem chegava de longe, as duas atrações davam o tom da manifestação deste domingo em Brasília. Além de Gilmar Mendes, os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, e o presidente do tribunal, Dias Toffoli, eram constantemente vaiados e criticados quando tinham os nomes citados pelos caminhões de som. O descontentamento por decisões recentes da corte, como o inquérito instaurado por Toffoli contra fake news, é demonstrado pela fala da artista plástica Ana Lomônaco. É um fora Toffoli, porque o STF, cuja a incumbência é a defesa da Constituição, deveria ser um partido, ele tem legislado. Vamos retomando aqui a fala aqui, ó. Tem um carro no estacionamento, verde bola.
Congresso Nacional. Veto integral à lei do abuso de autoridade, apoio ao ministro da Justiça Sérgio Moro e ao pacote anticrime, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, apoio à Operação Lava Jato. Foram essas as principais pautas da manifestação que reuniu milhares de pessoas aqui na esplanada dos ministérios. O projeto sobre o abuso de autoridade, já aprovado pelo Congresso, foi um alvo preferencial dos manifestantes. Para o militar Paulo Ramos, o presidente Jair Bolsonaro não pode aceitar a proposta. Toda a população brasileira espera que o presidente Jair Bolsonaro vete integralmente esse projeto do abuso de autoridade, que foi feito assodadamente pelo Rodrigo Maia. Na verdade, é um abuso, com a sociedade brasileira. Durante os protestos também se ouvia gritos pela instalação da chamada CPI do Lava-Toga pelo Senado e pela votação da PEC do fim do foro privilegiado pela Câmara. E um assunto que também repercutiu entre os manifestantes foi o meio ambiente. Cartazes em português, inglês e até em francês protestavam contra a postura dos chefes de Estado europeus que vêm criticando o governo brasileiro. O principal alvo foi o presidente da França, Emmanuel Macron. Discursos durante a manhã defendiam a política ambiental do governo Bolsonaro. A manifestação foi tranquila. Segundo a Polícia Militar, nenhum incidente foi registrado. De Brasília, Levi Guimarães. Em São Paulo, parlamentares da Câmara e do Senado marcaram presença na manifestação e pediram o veto da lei de abuso de autoridade. Reportagem de Marcelo Matos. A Avenida Paulista mais uma vez recebeu manifestantes com camisas amarelas, bandeiras do Brasil, desta vez contra a lei do abuso de autoridade e pelo impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro Gilmar Mendes. O senador Major Olímpio garante que a casa tem 33 parlamentares para barrar o projeto aprovado pela Câmara. O projeto como um todo, ele é uma droga, ele foi feito para perseguir promotor, juiz, auditor da Receita e policial. Foi feito com gente querendo desmontar a estrutura de fiscalização no Brasil. É lamentável, por isso nós estamos dizendo, presidente veta. Os manifestantes defenderam Sérgio Moro e a deputada Carla Zambelli descarta desgaste entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça, ou uma sinalização de saída. Falei com o ministro Moro, falei com o presidente Bolsonaro, a situação entre eles está tranquila. Não existe nada de grave acontecendo entre os dois. Falamos ontem, eu falei ontem no meu Twitter o seguinte: é muito importante que o povo que está nos assistindo e que está nos ouvindo perceba que parte da imprensa está tentando colocar um fogo, uma gasolina numa faísca. A aproximação de Bolsonaro ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, é vista como uma forma de acabar com a investigação ao senador Flávio Bolsonaro. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a desconfiança é maior com o Congresso, mas a opinião pública está vigilante. E a população tem representantes dentro da máquina pública hoje. O recado é simples, esses representantes têm que honrar as vozes da rua. E caso seja o Bolsonaro, caso seja os deputados, a rua está se manifestando. O coordenador do Nas Ruas, Tomé Abiduch, recolheu assinaturas para o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas nessa importante instituição não representam o povo brasileiro. Nós temos muito valor pela instituição, mas Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre de Moraes já cansou o povo brasileiro. Porta-voz do Vem Pra Rua, Adelaide de Oliveira, defende o veto total da lei de abuso de autoridade. Pedindo esse veto total, o que a gente está fazendo é colocando um voto de confiança que o presidente Bolsonaro vai cumprir com as promessas dele de campanha, porque ele foi eleito em cima das pautas contra a corrupção. Também na Avenida Paulista, os manifestantes defenderam a Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, cobraram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na análise dos pedidos de impeachment e também a manutenção da prisão do ex-presidente Lula. No Rio de Janeiro, milhares de manifestantes foram às ruas contra a lei de abuso de autoridade e também os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e da Câmara, Rodrigo Maia. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
A pauta neste domingo aqui na Praia de Copacabana foi bastante extensa. Inclusive, houve muitas críticas e cobranças aos políticos brasileiros e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o presidente do STF, Dias Toffoli, que recentemente ele paralisou investigações que acontecem em todo o Brasil, que tenham como base informações do extinto COAF. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também foi muito lembrado, muito cobrado, muito criticado, e o boneco inflável dele, vestido de presidiário, com o símbolo do Botafogo e dinheiro na mão, foi outro ponto que chamou bastante atenção neste domingo aqui na orla de Copacabana. Mas a reivindicação, o pedido principal da população foi realmente o veto à chamada lei de abuso de autoridade. A política se forma desde cedo, é isso? Desde cedo. Ele tem que saber tudo que se passa no país dele e saber escolher o melhor. Se eu preciso ir, que ele foi embora. Precisa atrás do seu filho, né? Boa sorte. Ele foi embora e eu coloquei blusa do Brasil nele, ele brigou. Tem que ser Bolsonaro. Outro tema muito falado neste domingo aqui na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro foi a Amazônia. Afinal de contas, houve aí nos últimos dias uma mobilização internacional de presidentes de países importantes, inclusive a França de Macron, que recebeu muitas críticas por essas pessoas aqui que estiveram na orla de Copacabana entenderem que há muitos interesses financeiros e econômicos por trás dessa ação global. Nós viemos hoje aqui lutar contra o STF, que só está defendendo bandidos, entendeu? Do colarinho branco. Estamos aqui contra a lei do abuso de autoridade, de apoio à Lava Jato, a Sérgio Moro, a Deltan, a Bolsonaro, nosso presidente. A Amazônia é nossa, os recursos naturais são nossos, não houve nenhum excesso de queimadas. O que está vendo na realidade é o senhor Macron, particularmente, que está perdendo espaço na França, está fazendo o que foi feito na Argentina por ocasião da Guerra das Malvinas, que foi desvio simplesmente de assunto. O ato desse domingo aqui na Praia de Copacabana foi pacífico, ordeiro. A polícia estava acompanhando de perto, mas não teve praticamente trabalho na manifestação na Zona Sul da capital do Rio. Rodrigo Viega. O secretário de Fazenda do Rio de Janeiro quer mais tempo para o Estado pagar dívida com a União. Segundo Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, com a retomada do crescimento econômico, o Rio de Janeiro terá mais receitas para arcar com os compromissos. Na avaliação do secretário, o Estado precisa de tempo para que esse equilíbrio fiscal seja alcançado. Ao todo, a dívida do governo fluminense com a União soma 118 bilhões de reais. Michel Temer diz que Jair Bolsonaro economicamente pegou uma estrada asfaltada e está apenas dando sequência ao trabalho dele. Em entrevista ao Valor Econômico, o ex-presidente analisou o governo Bolsonaro e afirmou que tudo aquilo que deixou planejado está sendo colocado em prática. Ele citou o Pacto Mercosul-União Europeia, a reforma da Previdência e as privatizações iniciadas por Tarcísio Gomes de Freitas, quando era secretário do Programa de Parceria de Investimentos. Ainda sobre Bolsonaro, Temer negou que ele seja autoritário, mas disse que o eleitorado do atual presidente não se importa com este fator, pois quer mesmo é resultado. Equipe Econômica pretende indexar a rentabilidade da poupança à inflação. Com isso, as cadernetas ficariam desatreladas da taxa básica de juros. A mudança passou a ser estudada após a Caixa ter anunciado uma linha de financiamento imobiliária corrigida pela inflação oficial. Atualmente, a caderneta de poupança rende o equivalente a 70% da taxa Selic, mais a TR, que é a taxa referencial. A Câmara dos Deputados deve voltar a analisar o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Destaque da repórter Natasha Mazaro. Amanhã, deputados federais voltam a analisar o pacote anticrime. Por falta de consenso em alguns pontos, o grupo da Câmara adiou para terça-feira a votação do texto final. Idealizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o projeto enfrenta resistências de alguns parlamentares. Na sexta-feira, integrantes da Associação de Advogados de São Paulo entregaram ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um relatório analisando o pacote.
No parecer, são apontadas críticas e medidas inconstitucionais, como explica o presidente da entidade, Renato Cury. Os 2 pontos que nos chamam mais atenção do projeto diz respeito à limitação do recurso chamado embargos infringentes, que era um recurso utilizado principalmente pelos advogados de defesa quando não existia uma unanimidade em relação a uma pena aplicada. E o projeto vem acabar com essa possibilidade de interposição dos embargos infringentes. Então, um outro ponto também extremamente polêmico diz respeito à questão do DNA, da obtenção do material genético da base de dados sem o consentimento, que isso também pode gerar uma série de discussões no plano da constitucionalidade do projeto. De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o pacote anticrime será votado neste ano. Segundo o parlamentar, o projeto tem pontos positivos, mas outros que precisam ser revisados. E ressaltou que todas as propostas estão sendo analisadas para aprimorar o pacote. Toda a nossa intenção é dialogar e de forma transparente colocar os pontos que nós estamos tendo polêmica e que tem maioria ou não, para que todos entendam aquilo que vai a plenário. Nós queremos que o projeto, que está quase maduro, quando estiver maduro, mas algumas semanas, ele possa ir a plenário e que a gente possa também colaborar nessa área de enfrentamento ao crime organizado no Brasil. O relator do grupo na Câmara que analisa o projeto, Capitão Augusto do PSL de São Paulo, lembra que o prazo legal para entregar o texto final é de 3 semanas. O parlamentar espera que o plenário vote já no próximo mês o projeto. A pressa nossa é só para que a gente consiga concluir agora no mês de agosto, que esteja pronto à disposição do presidente da Casa, Rodrigo Maia, para o mês de setembro, né? E aí a gente fica na torcida para que ele avoque diretamente para o plenário, aprovando o requerimento de urgência, depois votando a constitucionalidade e o próprio mérito do projeto. Na semana passada, o grupo que analisa o pacote de Sérgio Moro incluiu no texto o aumento de cumprimento máximo de pena no Brasil de 30 para 40 anos. Mudanças nas regras para a concessão de liberdade condicional também foram adicionadas. No entanto, alguns itens foram excluídos, como a que previa a prisão aos condenados em segunda instância e o plea bargain, acordo entre as partes antes do processo. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo em todo o país com Heloísa Pereira. Esta semana começa ainda com o predomínio de uma massa de ar mais seco em grande parte do Brasil central. Mas as chuvas devem retornar para áreas do extremo sul gaúcho por conta de instabilidades no alto da atmosfera e também ventos úmidos da região norte. Chove também na faixa leste nordestina. Por outro lado, do interior do Nordeste ao estado de Rondônia, o tempo seco há pelo menos 150 dias ainda vai continuar e deve favorecer alto risco ainda para a ocorrência de queimadas nestas áreas. O cenário só começa a melhorar na reta final de setembro, quando a primavera chegar e as pancadas de chuva ficarem mais expressivas entre áreas do Brasil central. Durante a manhã desta segunda-feira, tivemos friozinho ainda intenso no centro-sul do Brasil. Agora à tarde, máxima de apenas 23 graus em Porto Alegre e também em Florianópolis. Em Belo Horizonte faz 24. Por outro lado, o calorão persiste entre áreas do centro-oeste, norte e nordeste. A máxima alcança 34 em Cuiabá, 37 em Teresina e 31 graus em Fortaleza. Em São Paulo e na região metropolitana, os termômetros agora à tarde variam de 23 até 25 graus. Na região de Limeira faz 27, em Brotas cerca de 28 graus e em Jales a temperatura pode atingir 30 graus na tarde desta segunda-feira. Durante a terça, o tempo segue firme em todo o estado de São Paulo. A temperatura na capital paulista varia de 13 a 24 graus. Seguimos assim neste início de semana, com tempo firme e grande amplitude térmica. É apenas na virada do mês de agosto para setembro que volta a chover entre áreas do estado de São Paulo. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Presidente boliviano Evo Morales muda de ideia e diz agora que aceitará ajuda internacional para combater as queimadas no país. Anteriormente, o mandatário havia se recusado a receber o auxílio de outros países para enfrentar os incêndios. Morales informou ainda que vai suspender por uma semana a campanha à reeleição para se dedicar exclusivamente ao tema. De acordo com as autoridades, pelo menos 1 milhão de hectares foram afetados por incêndios na Bolívia. Mulheres iranianas poderão assistir jogo de futebol no estádio. Elas foram autorizadas a acompanhar em outubro a partida entre Irã e Camboja, pela eliminatória para a Copa do Mundo do Catar.
A medida atende a uma determinação da FIFA que pediu um cronograma para a venda de ingressos para as mulheres. Desde a Revolução Islâmica, em 1979, as iranianas são proibidas de acompanhar equipes masculinas em estádios de futebol no Irã. O presidente norte-americano Donald Trump anuncia acordo comercial de princípios com o Japão. O anúncio foi feito neste domingo pelo republicano em meio à cúpula do G7 na França. Segundo Trump, o acordo será bem amplo e vai incluir os setores da agricultura e e-commerce. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, explicou que as duas partes chegaram a um consenso, mas que ainda vão precisar de amplas negociações. O Ministério da Economia quer ampliar o foco nas pequenas reformas. Reportagem de Vitória Bel. O Ministério da Economia do governo Jair Bolsonaro quer ampliar o foco nas chamadas pequenas reformas. Recentemente, a pasta montou uma força-tarefa para elaborar a plataforma que vai substituir o E-Social. O sistema que reúne os dados trabalhistas, fiscais e previdenciários das empresas em uma só plataforma era considerado complexo por empreendedores. O secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do governo Jair Bolsonaro, Caio Megali, afirma que as mudanças vão ajudar os empresários a simplificar negócios. Fizemos uma força-tarefa dentro do Ministério da Economia, estamos simplificando bastante o E-Social, conduzido pela Secretaria da Receita e pela Secretaria do Trabalho. Segundo o Ministério da Economia, o novo E-Social deve estar funcionando até janeiro de 2020. Caio Megali considera que o novo modelo faz parte de uma série de mudanças conjunturais para o empreendedor, que vão facilitar o dia a dia das empresas. O secretário aposta ainda na retomada mais intensa da indústria com a adoção do chamado ex-tarifário, uma redução de taxas de importação para máquinas e equipamentos sem fabricação no país. O Brasil tem dois grandes problemas hoje, né? O primeiro problema são problemas de natureza estrutural, né? Um grande desbalanço fiscal, um país muito fechado. É um país também, né, com muitos problemas muitos problemas burocráticos, entraves do dia a dia das empresas. Então, é muito importante que o governo tenha agenda nessas duas direções. As grandes reformas para endereçar o problema estrutural e as pequenas reformas para simplificar o dia a dia das empresas. Caio Megali ainda avalia que a MP da Liberdade Econômica, recentemente aprovada pelo Senado, vai dar um impulso no empreendedorismo do país. 10h26, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Alimentação e saúde. Dr. Filipo. Olá, amigos da Jovem Pan, eu sou o Dr. Filipe Pedrinola e gostaria de falar com vocês sobre o que acontece, vocês mulheres principalmente, o que acontece com o seu corpo quando você toma a pílula anticoncepcional. Já faz tanto tempo que essa pílula está no nosso meio que as pessoas tomam muitas vezes no automático, sem saber inclusive o que estão tomando. Então a gente sabe que as pílulas anticoncepcionais, a maioria delas, mesmo essas chamadas de baixa dosagem ou de microdosagem, elas são compostas por dois hormônios, que são os estrogênios e os progestágenos. Esses hormônios, o que eles fazem? Eles vão nos seus ovários e inibem a ovulação. É por isso que a mulher não engravida. Então, esses hormônios inibem a ovulação, não ovula, perde a fertilidade. Só que pelo fato de ter os dois hormônios que normalmente as mulheres produzem, isso faz com que você tenha, então, depois daquele período dos 26 dias, 27 dias, uma menstruação normal. E que, na verdade, é induzida pelo próprio hormônio que está presente na pílula anticoncepcional. Uma das coisas que acontece também, claro que foi um grande avanço a pílula anticoncepcional, é que essa pílula também inibe a produção de testosterona pelos ovários, que é um hormônio masculino, mas que as mulheres também têm. Então, em alguns casos, isso pode fazer com que haja uma diminuição da libido e uma maior dificuldade do ganho de massa muscular com o treino. É claro que a avaliação é feita de caso a caso, e o seu médico vai sempre poder te dizer se vale a pena, se tem outro método, se para você é melhor esse mesmo, ou se você deve trocar para uma outra pílula ou algum outro método, ok? Mas é importante ficar esse aviso. Um abraço para todos. Alimentação e saúde. Dr. Filipo. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga
Siga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanhe a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10h30 da manhã e especialistas alertam que as queimadas da Amazônia precisam ser contidas para não causar alterações climáticas nas outras regiões do país. Quem conta os detalhes é a repórter Marcela Raal. O tamanho do estrago das queimadas na floresta amazônica ainda é incerto, mas o fato é que elas se espalham rapidamente pelas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Os incêndios são tão grandes que podiam ser vistos até do espaço em imagem divulgada pela NASA. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que as queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018, no período entre janeiro e agosto. E a maior parte dos incêndios, cerca de 52% do total, aconteceu em uma mesma região, a Amazônia. Segundo o professor de Engenharia Florestal da UNB, especialista em degradação e incêndios florestais, Heraldo Matricardi, a situação é preocupante. E esse desmatamento, a gente sabe que está chegando no limite, a gente não pode ir muito além, porque os efeitos do desmatamento na Amazônia já está comprovado cientificamente que pode trazer efeitos diretos para outras regiões do Brasil e também do mundo, né? E os efeitos disso são amplos. Vão desde mudanças climáticas com a emissão de carbono na atmosfera até problemas respiratórios na população, como já vem acontecendo em estados da região norte do país. O engenheiro florestal Heraldo Matricardi ressalta que o que acontece na Amazônia chega rapidamente a outras regiões. Ele cita como exemplo o caso em que o céu de São Paulo ficou escuro em pleno dia na semana passada. O que acontece na Amazônia não me afeta, né? Afeta sim, né? Então, o que acontece em outras regiões pode sim chegar a me afetar diretamente nessa região, seja dessa forma como a fumaça chegou, seja também com as mudanças climáticas que podem ocorrer, né, com redução de chuvas ou às vezes excesso de chuva, essa coisa toda. Né, a gente tem que se preocupar, a gente tem que estar atento, porque pode chegar no nosso quintal também muito mais rápido do que a gente imagina. As razões para as queimadas não são só o desmatamento. O tempo seco também contribui para os incêndios comum nesta época. No entanto, a estiagem deste ano não está tão severa. Para o pesquisador e professor de Engenharia Florestal da UNB, Humberto Ângelo, algumas medidas poderiam ser tomadas para evitar os incêndios criminosos. Além da valorização da exploração sustentável, o governo precisa investir em tecnologia. É necessário aprimorar os estados e os municípios para que eles tenham uma estrutura de combate a esses grandes incêndios. Porque combater esses grandes incêndios há necessidade de tecnologia. E as tecnologias hoje passam por aviões, por produtos químicos, uma série de procedimentos que levam a você combater incêndios dessa magnitude. A questão das queimadas na Amazônia virou uma crise internacional. Após a repercussão negativa para o país, o governo federal anunciou medidas para conter as queimadas na floresta, entre elas um decreto instituindo a garantia da lei da ordem ambiental para ajudar os estados da região com tropas do Exército nas ações de combate ao fogo na Amazônia. Vamos agora para o Rio de Janeiro conversar ao vivo com o Rodrigo Viga. Oi, Viga, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, minha cara Nicole, como é que você tá? Tudo tranquilo ou não? Tudo certo, e por aí? Tô de óculos hoje, você viu, né? Pois é, tá diferente.
Ficou bom ou ficou ruim? Se não, Ficou tira, bom, ficou bom. Ô, Nicole, hoje começamos com um fog aqui no Rio de Janeiro, né? Com um nevoeiro, que ele vai se dissipando aos poucos, mas à medida que ele vai se dissipando, a gente olha para um lado aqui do centro da cidade, você vê nuvens carregadas, de outro lado o sol que está brilhando aí, infelizmente, na nossa imagem. Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, estou falando aqui do Arquivo Nacional, onde está o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele passou pela imprensa aqui, pelos jornalistas, são vários, querendo um contato com o ministro, mas em princípio ele não vai falar ainda hoje. Ele visita a Superintendência da Polícia Federal, que fica bem pertinho daqui, que passou por mudanças recentemente. Um novo superintendente assumiu o comando da PF do Rio de Janeiro. Minha cara Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, hoje é o primeiro dia útil, né, da ponte aérea Rio-São Paulo via Galeão. Todos sabem que as obras na pista principal do Santos Dumont começaram a ser executadas no último sábado e os voos, a partir do último sábado, passaram a ser transferidos para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Obra na pista principal, as principais companhias aéreas operam com aviões de grande porte e não teriam condições de operar, de pousar ou decolar com aviões de grande porte na pista secundária. Por isso que eu estou dizendo que praticamente boa parte da ponte aérea Rio-São Paulo saiu desse eixo, né, Congonhas e Santos Dumont, passou a ser Congonhas-Galeão. São mais de 200 voos diários no aeroporto do Galeão, que foi reformado para a Olimpíada de 2016 e tem um alto grau de ociosidade. Não opera nem com metade, viu, da sua capacidade atualmente o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Dentro do terminal, poucos ou quase nenhum problema nesta segunda-feira. O problema é fora do terminal, é acessar o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, as pessoas perdendo muito tempo, gastando muito tempo no trânsito para chegar ao Galeão ou para deixar o Galeão. Então, eu venho fazendo esse alerta desde a semana passada. Você que está em São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, vai usar essa nova rota, vamos dizer assim, né? Vai usar esse novo desembarque, não mais o Santos Dumont, que é o aeroporto central, e vai pegar o aeroporto do Galeão. Prepare-se para um pouco de dor de cabeça, congestionamento. E se está aqui no Rio de Janeiro, pretendendo voltar para São Paulo ou ir para São Paulo, um outro destino no país, também se programe, se planeje, porque com fufa, dor de cabeça, é mais tempo perdido no trânsito, viu? Mas à medida que o tempo vai passando, já é o primeiro dia útil, né, a gente espera que haja um ajustamento, haja um ajuste, inclusive nessa questão de trânsito, embora um afunilamento tradicional e normal nas cercanias de um terminal, e é difícil, é complicado dependendo do horário do seu voo, do seu embarque ou também do seu desembarque. Minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, isso já deve ter acontecido com muita gente, mas a consequência eu espero que não tenha acontecido. Já aconteceu de ir numa festinha, duas pessoas, até mesmo amigas, se interessarem pela mesma pessoa. Não aconteceu já, Nicole? Olha, comigo, graças a Deus, não, Viga, mas acredito que já deve ter acontecido com muita gente. Fomos para uma festa solteiras ou solteiros e um rapaz, uma menina, despertou o interesse de duas pessoas amigas. Certamente isso já deve ter acontecido. Pelo menos eu conheço várias histórias, viu, Nicole? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo, esse introito? Porque um crime bárbaro aconteceu aqui nas últimas horas no Rio de Janeiro. Amigos que seriam usuários de droga foram participar de uma festa na região do Itanhangá, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Chegando lá, dois desses amigos acabaram se interessando por uma mesma menina. Isso gerou discussão, bate-boca entre os dois. Na saída da festa, o grau de raiva desses dois era tão grande que eles entraram em luta física, em luta corporal. Minha cara Nicole, e aí esse rapaz acabou matando, com a ajuda de outros amigos, o próprio colega, identificado como Guilherme Maia, de 20 anos de idade. Ele e outros dois comparsas enterraram o corpo desse suposto amigo, né? Porque não dá para dizer que é amigo, né? Quem faz uma coisa como essa, em uma região de Matagal, no próprio Itanhangá.
A família deu a falta do Guilherme Maia, denunciou a polícia encontrou o corpo da vítima, já prendeu 2 dos 3 assassinos, mas é uma história realmente de embrulhar o estômago, até porque a origem, né, dessa barbaridade é uma discussão torpe, uma discussão banal por uma menina que tinha se interessado numa festa, num evento, num baile aqui no Rio de Janeiro. E para fechar, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, tem mais operação por aqui hoje do que operação da polícia, né? Do que operação nas mesas de cirurgia dos hospitais do Witzel e do Crivella. Tem operação da polícia acontecendo no Morro da Serrinha, terra do samba, Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Por lá, bandidos atiraram fogo a barricadas para tentar dificultar o acesso de policiais. Tem também operação da polícia na Vila Kennedy, em Costa Barros, na periferia do Rio de Janeiro, no Morro dos Macacos, que fica na Zona Norte, terra de Noel Rosa, em Belfor Roxo também, é uma favela por lá na Baixada Fluminense. Houve troca de tiros, confronto entre policiais e traficantes, e um suspeito acabou morrendo. Daqui a pouco também na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Nicole, haverá uma discussão numa comissão de segurança da casa sobre o protocolo de ações, né, da polícia com o uso de helicópteros em comunidades. No ano passado assinaram um protocolo dizendo que policial do alto de helicóptero não pode fazer tiros em sequência, não pode dar rajada de fuzil, de metralhadora, mas ao que parece esse protocolo não está sendo respeitado, até porque na semana passada, numa operação na Cidade de Deus, esse helicóptero da Polícia do Rio de Janeiro lançou bombas de efeito moral, atingindo, não foi para ferir, mas foi para, de certa forma, intimidar os bandidos, mas acabou incomodando também pessoas de bem, mulheres e crianças nessa comunidade da Zona Oeste da capital. Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Boa semana para você. A gente se fala amanhã. Amanhã eu venho sem óculos. Você disse, você prefere com ou sem óculos, tá certo, Nicole? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Casal é preso em flagrante no Paraná, transportando 1.300 quilos de maconha e 2 fuzis em uma carreta. A prisão ocorreu neste domingo em um posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-376, em Mandaguari, no norte do estado. Aos policiais, o motorista disse que recebeu a carreta para fazer um teste e que não sabia do material transportado. O homem e a mulher foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Maringá. O perfil de Jair Bolsonaro em rede social apoia ofensa contra a primeira-dama francesa. Ao comentar uma publicação, um seguidor publicou uma foto do presidente com a esposa Michelle, abaixo de um retrato de Emmanuel Macron e a mulher Brigitte, com a mensagem "é inveja". O perfil de Bolsonaro interagiu com o seguidor e comentou "não humilha, cara", dando a entender que o posicionamento do francês contra o brasileiro seria motivo por inveja da esposa. Na última semana, Macron fez críticas contra o combate ao desmatamento e os incêndios na Amazônia e foi rebatido por Bolsonaro e membros do governo brasileiro. Grupo protesta antes do enterro de passageiro morto em assalto a ônibus em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Amigos e familiares de Tiago Martins fecharam neste domingo uma das pistas da Via Dutra, antes de seguir para o cemitério. No ato, os manifestantes ergueram faixas e cartazes pedindo o fim da violência. Na última quinta-feira, a vítima foi baleada ao deixar o celular cair no chão durante um assalto a um ônibus. E foi enterrado neste domingo o corpo da atriz e roteirista Fernanda Young. Reportagem de Vinícius Moura. Foi enterrado ontem à tarde o corpo da atriz, roteirista e apresentadora Fernanda Young. Ela morreu aos 49 anos na madrugada deste domingo, após sofrer uma parada cardíaca decorrente de uma crise asmática. Fernanda estava num sítio da família em Gonçalves, Minas Gerais. Ela chegou a ser levada para o hospital da cidade vizinha, Paraisópolis, mas não resistiu. A última postagem da atriz em rede social foi no último sábado. Ela publicou uma foto do sítio em que estava com a legenda "Onde queres descanso, sou desejo". Fernanda Young começou a carreira na televisão ao lado do marido, Alexandre Machado. Com ele, adaptou os textos de Luiz Fernando Veríssimo para o programa A Comédia da Vida Privada, na TV Globo, em 1995. O maior sucesso na emissora, porém, viria anos depois, quando roteirizou a série de humor Os Normais, entre 2001 e 2003.
sendo levada posteriormente para o cinema. Fernanda também escreveu outras produções, como Os Aspones e Minha Nada Mole Vida. E com Separação e Como Aproveitar o Fim do Mundo, foi indicada ao Emmy. O trabalho mais recente foi a série Chipados, exibida pela Globoplay. Como apresentadora, integrou a primeira formação do programa Saia Justa, no GNT, entre 2002 e 2003. E também comandou na emissora as atrações Irritando Fernanda Young e Confissões do Apocalipse. Marcada pelo estilo polêmico, a atriz posou nua em 2009 para Playboy e listou como um dos motivos para fazer o ensaio Salvar o Mundo das Mãos da Breguice e Por Pura e Simples Vingança. Young entraria em cartaz no dia 12 de setembro com a peça Ainda Nada de Novo, em São Paulo, ao lado da atriz Fernanda Nobre. Pelas redes sociais, vários artistas lamentaram a morte da escritora. O apresentador Serginho Groisman disse que o humor e a inquietude de Fernanda nas obras ficarão marcadas. Já a atriz Samantha Schmutz afirmou que Fernanda tinha uma mente à frente do tempo e uma juventude admirável. Fernanda Young deixa o marido e 4 filhos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está convicto de que a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência não deverá bastar para ajudar os entes federados a recuperar a capacidade de investimento. De Brasília, Antônio Maldonado. Já é praticamente consenso no Senado Federal que os servidores estaduais e municipais precisam ser incluídos na reforma da Previdência. A medida é essencial para ajudar os entes federados a recuperar a capacidade de investimento, mas por si só não é capaz de resolver o problema. É preciso descentralizar a arrecadação e dar autonomia para que governadores e prefeitos tenham recursos suficientes para suprir as próprias necessidades, que mudam muito a depender da região do país. Esse é o objetivo do novo Pacto Federativo, que vem sendo tratado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como a prioridade da Casa, juntamente às reformas. A Casa da Federação debate a descentralização dos recursos, a desvinculação desses recursos, que é fundamental para o fortalecimento da democracia dos estados e dos municípios que aguardam os recursos, porque já foram repassadas as atribuições, mas infelizmente não foram repassados os recursos. A ideia de Davi Alcolumbre é votar ao longo dos próximos 2 meses 4 propostas de emenda à Constituição e 3 projetos de lei que compõem o Pacto Federativo. Dentre os assuntos estão mudanças na Lei Candir para que os estados sejam autorizados a definir a política tributária referente às exportações e recebam 4 bilhões de reais do governo federal referentes às desonerações da lei neste ano, a ampliação por mais 4 anos do prazo para que estados paguem precatórios e a criação de um novo modelo de redistribuição dos recursos dos royalties do pré-sal. Essa proposta, inclusive, por ser praticamente consensual, pode ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado e ser promulgada já nesta quarta-feira. Na avaliação da presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, há uma espécie de consenso em relação à importância de se agilizar a tramitação de matérias que garantem socorro aos entes federados. Eu tenho certeza que o Senado Federal, com a responsabilidade que tem, como Casa da Federação, o compromisso nosso é de aprovar todos os projetos relevantes que atendam estados e municípios. É lá que as pessoas vivem, é lá que a população cobra pelos serviços e é lá que falta dinheiro. Só a PEC que redivide o bolo de recursos de leilões do pré-sal, quando promulgada, deve garantir 22 bilhões de reais a estados e municípios. Mas, ao todo, o governo espera transferir cerca de 500 bilhões de reais aos entes federados ao longo dos próximos 15 anos por meio de ações do chamado Novo Pacto Federativo. De Brasília, Antônio Maldonado. Congresso e feira de produtos e serviços que discute o gerenciamento, a produção, a transmissão e a distribuição de conteúdo eletrônico multimídia, o SET Expo, está acontecendo aqui em São Paulo. E quem está lá para trazer mais informações é a repórter Marcela Lorenzeto. Bom dia, Marcela, tudo bem por aí?
Bom dia, Nicole. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Tudo certo por aqui, viu? Começou hoje aqui essa série de palestras no Congresso que integra a feira da SET Expo, a maior feira do segmento na América Latina, né? Se trata de uma feira que expõe produtos e também promove palestras, discussões e debates sobre os setores do audiovisual e também da tecnologia. Começou hoje por volta das 9h20 da manhã uma série de palestras, são 4 palestras simultâneas com profissionais da área, tanto da comunicação quanto de mídia no geral, para falar justamente dos novos desafios do audiovisual brasileiro e também internacional, né? A partir de amanhã começa a feira, que é aberta para todo o público, de graça, entrada gratuita aqui na Zona Norte de São Paulo, no Expo Center Norte, o Pavilhão Vermelho. Hoje nós tivemos algumas palestras, né? Alguns exemplos aí a respeito do audiovisual, mas amanhã a feira promete ter muita coisa legal. Quem falou com a gente foi o diretor-geral da SET, o Olímpio José Franco, que diz o que o pessoal pode esperar amanhã da feira com uma novidade esse ano. A feira tem um número grande de empresas expositoras. Nós criamos uma área de palestra lá no piso da feira, né, que é o SET Arena, com o objetivo de dar acesso livre e também para que quem detém tecnologia ou detém algo para dizer possa fazer painéis de meia hora. Então isso é uma novidade, teve uma adesão muito grande, uma oportunidade que os expositores e alguns parceiros estão usando além do congresso aqui. Nicole, a expectativa é de que a feira, até o final, a feira que começa amanhã vai até quinta-feira, movimente cerca de 20 milhões de dólares, né? Mais ou menos o mesmo montante da feira no ano passado. E o congresso de hoje tem mais de 56 painéis, são mais de 200 pessoas envolvidas. E claro, falou em tecnologia, inovação, audiovisual, Grupo Jovem Pan sempre presente, né? Amanhã a gente já tem palestra do Maurício Donato, que é o nosso diretor de operações da Rede Jovem Pan. Também temos no dia seguinte uma palestra do Carlos Aros, diretor da Rede Jovem Pan, e também do CEO Roberto Araújo, falando sobre a inovação tecnológica de toda a Jovem Pan. Então hoje começou o congresso por volta das 9h20 da manhã. A partir de amanhã também tem a feira aberta ao público aqui no Expo Center Norte. Lembrando que o congresso ele é pago e quem tiver interesse pode comprar pelo site setexpo.com.br. Lá tem todas as informações. Se você compra também o ingresso para mais de um dia, sai mais barato. Então vale a pena conferir a programação completa lá no site setexpo.com.br. Obrigada, Má, pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada. A PEC que extingue o foro privilegiado pode ir à votação na Câmara dos Deputados nesta semana. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Levi Guimarães. Passados mais de 2 anos da aprovação no Senado, a PEC que acaba com o foro privilegiado pode ser votada pela Câmara nas próximas semanas. A proposta está em condições de ir ao plenário desde o final do ano passado, quando foi aprovada em comissão especial. O texto extingue o foro especial para quase 55 mil autoridades, que passariam a ser julgadas em primeira instância. Somente os presidentes da República, do STF, da Câmara e do Senado, além do vice-presidente da República, continuariam sendo julgados pela Suprema Corte. A Câmara deve fazer pelo menos uma alteração na PEC, determinar que pedidos de prisão de autoridades, além de medidas cautelares como o bloqueio de bens, possam ser feitos apenas em segunda instância. Juízes de primeira instância podem condenar e até pedir a prisão, mas a pena só seria cumprida após decisão colegiada. O deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB, que trabalha no texto, justifica a mudança. Então essa é uma medida de cautela para que não haja perseguição eventualmente, alguma perseguição de um juiz contra o prefeito da cidade, ou contra o próprio colega juiz, ou contra promotor, etc. O líder do Podemos, deputado José Nelto, afirma que a PEC não vai ser desfigurada. Não há nenhum risco de mudar a ideia original desse texto. Pode haver alguma mudança, pequenas mudanças, isso é normal. O importante é que
o texto será votado praticamente como foi aprovado no Senado da República. A previsão é que a PEC do fim do foro privilegiado seja votada pela Câmara no mês de setembro. Caso ela seja mesmo alterada pelos deputados, precisa voltar para o Senado, de onde ela veio e onde será feita a versão final da proposta. De Brasília, Levi Guimarães. E a gente continua em Brasília agora para conversar ao vivo com José Maria Trindade. Zé, bom dia para você. O presidente Bolsonaro questionou hoje mais cedo o interesse do presidente da França, Emmanuel Macron, em ajudar no esforço contra as queimadas na Amazônia. Como é que está esse debate por aí, hein? Aquela ajuda desconfiada, né? Muito bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Olha, Nicole, o governo brasileiro teve vitórias aí durante o final de semana. Em primeiro lugar, isolou o presidente francês Emmanuel Macron nesse debate durante a reunião do G7, o grupo dos países mais ricos, né, de retirar do Brasil a possibilidade do acordo do Mercosul com o mercado comum europeu. Isso é muito importante para os produtos brasileiros e também para os produtos argentinos. São os dois grandes exportadores de proteínas animal e vegetal. E aí, neste debate, além de isolar o presidente francês, o G7 discutiu também um debate comum, ou seja, internacional, sobre preservação de florestas, e não só a floresta amazônica. E nesse debate, há aí a possibilidade de liberação de quase 100 milhões de reais para o combate a queimadas. A ideia é oferecer principalmente meios, né, para o combate. São aviões especializados, aí, aviões tanques, mas tudo depende do ok do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, da concordância do governo brasileiro. E as relações ali não vão muito boas. Neste final de semana, houve mais desavenças, principalmente envolvendo a primeira-dama francesa, numa comparação aí com a primeira-dama brasileira. E aí o presidente Jair Bolsonaro está muito ressentido porque foi chamado de mentiroso pelo presidente da França. Estas são as divergências e é preciso a concordância do governo brasileiro. O presidente brasileiro já disse em questões anteriores que não precisa desta ajuda. Mas, de qualquer maneira, agora é o debate interno aqui, né? E Zé, esse assunto continua aí ao longo da semana. O que a gente pode destacar para essa semana no Congresso Nacional e também em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Continua. O debate continua porque existem pontos a serem definidos. Primeiro, a investigação da Polícia Federal sobre responsabilidades das queimadas e novos desmatamentos. Há uma ideia de que o governo liberou geral, vetou a possibilidade de novas investigações e também fiscalização, e até um certo dia da queimada, a Polícia Federal vai investigar quem teve a ideia de definir esta data de dia da queimada e se é verdade. Isso é essencial para separar ali o que é o agronegócio e o que é exatamente esta ideia de liberou geral e a ideia das queimadas. Não há, segundo a versão aqui de Brasília, da bancada ruralista, nenhuma tendência de queimada para o agronegócio. Não há nada a ver uma coisa com a outra, porque eles defendem a ideia de que a área plantada ficou até menor com o aumento da produtividade, que é a produção por metro quadrado, né? E a partir daí, Nicole, o governo vai fazer uma ofensiva, uma nova ofensiva, isso já vem sendo feito há muito tempo, de que o produto brasileiro, ele não depende de queimadas e muito menos de desmatamentos, né? Esta imagem é muito importante para o mercado do produto brasileiro no exterior. Zé, só para a gente fechar, o pacote anticrime deve entrar aí numa semana decisiva agora em Brasília? Sim, entra. Já houve adiamentos consecutivos, né? Mas agora a ideia é que ele será concluído. O grande debate é porque existem dois projetos. Um elaborado pelo ministro Sérgio Moro e outro de um grupo que foi coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes. Há pequenas divergências ali e é isso que os deputados terão que definir, mas é possível sim que o projeto seja aprovado nesta semana. Primeiro na comissão e aí ele fica pronto para o plenário.
Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Boa semana para você. Muito bem, muito bom dia a todos. E agora são 10h58 e a gente vai para mais um rápido intervalo e em instantes nós estaremos de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. A vida volta ao normal após o infarto, com todas as atividades normais? Ou seja, você pode voltar à sua vida normal após o infarto? Na grande maioria, sim, você está vivo, porque o infarto mata. Há uma incidência altíssima de morte por doença cardiovascular, como todos nós sabemos. Mas o importante é colocar para vocês o otimismo. Se você infarta e foi tratado, dependendo do grau de comprometimento do músculo do coração, você vai ter que ter alguns cuidados, porém a sua vida vai voltar ao normal? Sim, sempre vai voltar ao normal. Com orientação médica, dependendo, de novo, do tipo ou de quanto o seu músculo do coração foi prejudicado. Obviamente, ao extremo, os infartos grandes, que comprometem grande parte do músculo do coração, ou seja, parte do seu coração foi perdido, desenvolvem quadros de insuficiência cardíaca que você tem falta de ar, aos mínimos esforços, não consegue caminhar, tem medicação para isso, tem tratamentos para isso. Mas você vai voltar à sua vida normal, sim, sempre com orientação do seu médico. E se você teve um infarto do miocárdio, ou se foi submetido a uma desobstrução na artéria do coração, que é chamada angioplastia, ou se foi submetido a uma cirurgia cardíaca, ou cirurgias outras cardíacas, o exercício é fundamental para a recuperação. Então, a reabilitação pós-evento cardiovascular é extremamente importante. Então, após cirurgia cardíaca, o exercício é fundamental para a sua recuperação. Assim como pós-infarto, pós-angioplastia, é importantíssimo o exercício físico, porque ele claramente, comprovadamente, por vários estudos científicos, reduz as chances de você voltar a infartar ou de voltar a ser reoperado do coração. Então, pode-se fazer exercício físico? Sim. Pode-se ter uma vida normal? Sim. Dependendo da gravidade do seu caso, com orientação do seu médico, sempre. Mas você vai voltar a uma vida normal e vai fazer exercício físico. Minuto do Coração. Dr. Kalil. As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Acompanhe de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde, o Jovem Pan Agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan Agora. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Agora são 11h02 e vamos acompanhar o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. Eu também acho o viés da Globo escancarado e absurdo, como, aliás, o de quase toda a imprensa brasileira. Eu acho que tem muito militante, torcedor do contra, disfarçado de jornalista. Eu aponto isso, aliás, há anos, desde quando o Bolsonaro votava junto com o PT contra reformas importantes para o Brasil. Mas nada, absolutamente nada, justifica passar pano no que fez o presidente contra o jornalista Merval Pereira. Você pode não gostar dele, você pode achar o máximo reagir à extrema imprensa, mas eis a hora de separar quem tem apreço por princípios e a liberdade de imprensa e quem, no fundo, gosta dos métodos autoritários, condenando os outros apenas por hipocrisia, por não ser o seu tirano populista. O presidente espalhou uma fake news alegando que o jornalista recebeu R$375 mil por uma palestra, mensagem que foi compartilhada por seu filho, que pretende ser embaixador nos Estados Unidos, repetindo a falácia de que o valor se referia a uma palestra.
O jornalista dedicou a sua coluna deste domingo para colocar os pingos nos is e explicar onde o presidente e sua família mentem, numa tentativa de calar quem critica seu governo, intimidar, cometer assassinato de reputação mesmo. Ele, Merval, apresentou onde fez cada palestra que teve a respectiva nota fiscal, incluindo os impostos devidos, e que foi declarada no seu imposto de renda. O acordo eram 15 palestras para FEComércio, algo que faz sentido o valor. Não é crime fazer palestra para FEComércio e cada uma a R$25 mil está dentro, sim, do valor de mercado. Eu conheço jornalistas ou economistas que cobram mais e outros que cobram menos. Merval tem bastante reputação, pertence à ABL, é conhecido pela televisão, ou seja, não há nada absurdo no valor em si. Diante da exposição da mentira disseminada pelo presidente e o seu filho, muitos bolsonaristas, desses que passam pano em tudo, disseram que não importa se foi por uma ou por 15 palestras. Sério, não importa se o presidente inflou o valor em 15 vezes para dar a entender claramente que houve algum esquema corrupto. Eu entendo a raiva do presidente por ser atacado com forte viés pela mídia, mas essa reação, por mais passional que seja, é inaceitável e incompatível com uma democracia saudável. Não dá para aplaudir essa postura por raiva da mídia. Perderam o tom e perderam o juízo. Sejamos claros, trata-se de uma reação, uma vingança pessoal do presidente, pois ele não gosta da imprensa e tem boas razões para isso, como eu já disse. Mas não podemos aceitar isso. A reação de muitos bolsonaristas só prova que o bolsonarismo é movido pelo ressentimento, pelo ódio, pela raiva. E nada bom se constrói num país assim. Mercado publicitário avalia que reformas econômicas promovidas pelo governo federal vão ajudar a reaquecer o setor. O tema foi debatido entre os participantes do 10º Fórum Lead de Marketing Empresarial, que aconteceu entre os dias 23 e 25 de agosto em Guarujá. O mais importante evento do setor no país discutiu as mudanças econômicas e sociais que influenciam diretamente nas tendências de consumo. Marco Frade, Head de Digital Media e PR da LG, destaca que o resultado esperado pelo mercado da publicidade ainda não foi atingido. A esperança é enorme, até para poder dar uma virada no mercado, para um mercado que ainda não aconteceu este ano, como nós havíamos previsto. Tinha uma previsão muito positiva desde o início do ano, mas o primeiro semestre ele ainda ficou aquém do que nós esperávamos em termos de resultados. Marco Frade, da LG, afirma que a recuperação da confiança trará resultados melhores para as empresas. Oduvaldo Viana, diretor de marketing da Bridgestone do Brasil, reclama da morosidade para a aprovação da reforma da Previdência. A gente esperava um mercado mais forte, principalmente agora no segundo semestre. O primeiro, como a reforma ela foi se prolongando um pouquinho, a gente vem acompanhando o movimento do mercado, essa queda de PIB, né, essa tendência de menos 2% que era esperado para 0,8%. Oduvaldo Viana, da Bridgestone, também enalteceu o papel das redes sociais para atingir o consumidor de uma forma mais direta. Márcio Parisotto, diretor de marketing do Bradesco, fala sobre algumas marcas que têm entrado no debate de temas presentes na sociedade. O que a gente tem acompanhado muito nos últimos anos é uma aproximação cada vez maior das marcas para temas relacionados a tensões sociais, ou seja, temas que fazem sentido da pauta de discussão da sociedade. Então a gente tem visto muitas marcas tratando desses temas, não de forma determinística ou emitindo opinião a respeito de nada, mas trazendo os temas para reflexão e assim trazendo uma aproximação com o consumidor e com a sociedade de uma forma geral. A gente tem visto isso muito acontecer e de uma forma até mais propagada ainda pelas possibilidades tecnológicas que também cada vez mais se fazem presentes no mundo da publicidade. Márcio Parisotto, do Bradesco, conta que a multiplicação de plataformas abriu a possibilidade de entregar um conteúdo mais assertivo. O publicitário Hugo Rodrigues, chairman e CEO da WM Can, ressalta o modo como as redes sociais direcionam propagandas aos usuários. O algoritmo, ele já está participando das nossas vidas, mesmo sem, às vezes, a gente perceber.
através das conversas das mídias sociais, do que você defende, muitas vezes os algoritmos te levam para um cluster que acaba ratificando, acaba incentivando aquela tua crença. Isso está criando um mundo mais polarizado em relação a tudo, inclusive as marcas. Hugo Rodrigues, da W. McCann, questiona até que ponto as tecnologias podem manipular os gostos das pessoas sem que elas percebam. Marcos Quintela, presidente do grupo Newcom, espera que as vendas e os números do setor de publicidade tenham mais vigor em 2020. Eu posso dizer que na maioria dos setores, salvo alguma exceção, o efetivo, a venda efetiva, não deve ter crescido o quanto a gente imaginava. Então o otimismo está lá em cima, mas o resultado ainda está muito moderado. Esperamos que em 2020 isso seja diferente. Marcos Quintela, do grupo Newcom, reforça que é fundamental que haja uma queda no número de desempregados no Brasil. Os maiores nomes da publicidade no Brasil estiveram reunidos no Guarujá entre os dias 23 e 25 de agosto, no 10º Fórum LEAD de Marketing Empresarial. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu apoio dos governadores para combater os incêndios na Amazônia. Reportagem de Vitor Moraes. Depois de se reunir com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu a ajuda dos estados para o combate às queimadas na Amazônia. Salles pontuou que, com a assinatura da garantia da lei e da ordem e a participação das Forças Armadas, a situação tende a melhorar. Conclamamos os estados a participarem desse esforço. Entendemos que muitos têm limitações, mas não é possível desenvolvermos essas atividades de fiscalização, comando e controle a contento sem o apoio estadual. Ricardo Salles também destacou que a participação do Ministério da Defesa para o combate aos incêndios vai contribuir para controlar a situação. O ministro do Meio Ambiente admitiu que o crime ambiental no Brasil vem crescendo nos últimos 7 anos e comentou sobre o corte no repasse de verbas para o Fundo da Amazônia. Já o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, destacou que existe um total de 28 milhões de reais contingenciados, montante que será usado a partir de agora com a entrada em vigor da garantia da lei e da ordem para combater as chamas na Amazônia. Desde 88 para cá, nós participamos de 8.500 dias de GLO, as Forças Armadas. Foram mais de 150 operações de GLO. Essa de GLO ambiental é inédita. Isso mostra a preocupação do governo Bolsonaro a respeito desse assunto. O ministro da Defesa também falou da ajuda oferecida por outros países e disse que é sempre bem-vinda. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto autorizando o envio de homens das Forças Armadas para atuar nos estados da Amazônia. Ao menos 33 cidades já encerraram a função do cobrador de ônibus. Vamos saber mais informações com Tiago Muniz. Com o futuro incerto em São Paulo, o posto de cobrador de ônibus já foi extinto em 33 cidades brasileiras. Levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, mostra ainda que 5 municípios também já eliminaram o pagamento da passagem em dinheiro. A movimentação em outros centros causa atritos entre os trabalhadores, que temem demissões, e prefeituras e empresas, que consideram a mudança necessária. A cidade de Vitória registrou uma greve há 2 semanas em meio à implantação do sistema de bilhetagem eletrônica. A capital paulista quase passou por uma paralisação, mas a medida foi evitada com a instalação de uma comissão voltada para discutir o tema na prefeitura. O secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Edson Caran, diz que não pretende fazer demissões, mas sim parar de repor cobradores que se aposentem. Esse primeiro ano, nós estamos combinando de não haver reposição na substituição e vamos avançando no sentido de, a cada mês, evoluir maior quantidade de pessoas saindo do sistema. A NTU defende que a função deve ser eliminada de maneira gradual e que as cidades avancem no fim da cobrança em dinheiro da tarifa. O presidente executivo da associação, Otávio Cunha, considera que a extinção dos cobradores traz mais segurança. A retirada do cobrador até elimina um grave problema que nós temos hoje nos ônibus, que é o assalto aos ônibus. Você, quando retira o dinheiro do ônibus, você elimina a possibilidade de assaltos, porque não tem um
motivo para o assalto. A cidade que há mais tempo extinguiu o posto de cobrador foi Sorocaba, no interior de São Paulo, em 1992. Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia e Palmas são as capitais que efetivaram totalmente a mudança até agora, segundo a NTU. O mercado imobiliário está animado com o novo modelo de financiamento anunciado pela Caixa Econômica Federal. Marcelo Matos. Modelo de financiamento imobiliário com indexação pelo IPCA e estoques baixos devem garantir o crescimento do mercado e geração de empregos. Avalia o presidente da Abrainc, a Associação Brasileira de Incorporadoras, Luiz França. Todo mercado que você tem um comprador, você tem um financiamento ao comprador, você precisa ter investidores que tragam esse dinheiro. E o IPCA é o índice que os investidores estão acostumados a investir. Portanto, não haverá mais a discussão se o recurso que existe no mercado hoje, da caderneta de poupança, do fundo de garantia, serão suficientes para proverem o financiamento. Nós teremos agora a certeza de que não faltará para os próximos anos recursos para o financiamento. Luiz França ressalta que as taxas de juros da economia baixas no mundo e Brasil ajudam na escolha de investimento e compra de imóveis. Na simulação da Caixa, a parcela de R$ 3.000 atual poderia baixar para R$ 1.600 via IPCA. Praia é evacuada em Barcelona para retirada de explosivo da época da Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre 1936 e 1939. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança de 250 metros na praia de São Sebastião, uma das mais populares da cidade. Localizado a uma profundidade de 3 a 25 metros da costa, o artefato foi encontrado por um policial que estava nadando na área. A Marinha Espanhola deve fazer uma explosão controlada nesta segunda-feira para liberar a praia. A chinesa Huawei estima a queda de 10 bilhões de dólares na receita após as sanções dos Estados Unidos. A empresa foi proibida pelo governo de Donald Trump de comprar componentes americanos como semicondutores e softwares. Na avaliação da Casa Branca, a tecnologia utilizada pela companhia representa uma ameaça à segurança nacional. Como alternativa, a gigante chinesa trabalha no desenvolvimento de ferramentas próprias, incluindo softwares e chips. Premier britânico Boris Johnson diz que o Brexit será em 31 de outubro, independentemente das circunstâncias. Ele fez a afirmação durante o encontro neste domingo com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Segundo Johnson, a preferência ainda é pela busca de um acordo com a União Europeia. O premier britânico voltou a dizer que está disposto a conversar com o bloco e os Estados-membros. O grupo Hezbollah ameaça repreender Israel após um ataque com drone a integrantes do movimento no sul do Líbano. Reportagem de Camila Yunis. O líder do grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah, ameaçou neste domingo Israel com represálias depois de um ataque com drone contra alvos do movimento no sul de Beirute, capital do Líbano. O xiita definiu o bombardeio como o primeiro ato de agressão dos israelenses desde a guerra em 2006 e disse que a ação não ficará sem resposta. Para Nasrallah, o ataque marca o início de uma fase muito perigosa para o Líbano, na qual Israel usaria esse tipo de armamento contra o país vizinho a cada 2 ou 3 dias. Considerado por israelenses e pelos americanos como uma organização terrorista, o Hezbollah é um importante ator político em solo libanês, onde é representado no governo e no parlamento. É também uma força militar que intervém há anos no conflito sírio em apoio ao regime de Bashar al-Assad. Israel tem bombardeado regularmente a Síria contra o Hezbollah e seus aliados, o Irã e o governo de Damasco. O exército israelense não comentou o ataque desse domingo, que teria atingido um dos centros de mídia da organização xiita. Nos últimos anos, a hostilidade entre Israel e o Hezbollah ocorreu principalmente na Síria, mergulhada desde 2011 numa guerra sangrenta. No final da noite de sábado, caças israelenses também realizaram novos ataques aéreos na região de Damasco. O governo de Assad assegurou que a maioria dos mísseis foi abatida antes de atingir seus alvos. O Papa Francisco está preocupado com os incêndios na Amazônia. Destaque internacional de Vinícius Moura. O Papa Francisco falou neste domingo sobre a situação na Amazônia.
Durante a oração de Ângelus na Praça de São Pedro, o pontífice disse que está preocupado com os grandes incêndios que se desenvolveram na região. Diante de milhares de fiéis, o líder religioso afirmou que a Amazônia é um pulmão florestal vital para o planeta. O Papa convidou todos os católicos a rezarem para que as queimadas sejam extintas o mais rápido possível. Em 2015, o pontífice chegou a denunciar a exploração da floresta amazônica por enormes interesses econômicos internacionais. Em maio deste ano, ele se reuniu com o líder indígena Raoni, que o alertou sobre o desmatamento na Amazônia e pediu fundos para proteger a reserva do Xingu no Brasil. Francisco fará em outubro uma conferência mundial com bispos para tratar do tema. E ainda sobre esse assunto, o G7 concordou em ajudar países que foram atingidos pelas queimadas na Amazônia. Mais cedo, no Jornal da Manhã, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, compareceu aos estúdios da Jovem Pan para falar sobre essa notícia e responder outras perguntas. Vamos conferir. Nos foi oferecido, inclusive, ajuda logística, aviões, o Chile também ofereceu. Nós recebemos de braços abertos essas ajudas. É muito importante que elas venham nesse período seco, que é o período que anualmente, né, todo ano tem a época mais seca, mais quente e que proliferam, portanto, mais queimadas. O ano passado e o retrasado não foi assim, foram anos mais chuvosos e, portanto, até que dá esse percentual elevado da diferença quando compara 2019 com 2018, é porque a base de 2018 está muito baixa. Mas na média dos últimos 15 anos, o volume de queimadas esse ano, ele está dentro absolutamente da média. Isso não quer dizer que a gente não deva combater as queimadas e tomar medidas necessárias, mas é só para que também o contraste de um ano para o outro tenha uma explicação, que não é que saiu da normalidade, mas você teve duas bases, 2017 e 2018, muito úmida, portanto pouca chuva, pouca queimada. Ministro, na semana passada, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente disse que não havia dinheiro para esse combate às queimadas. No entanto, semanas antes, houve aquela controvérsia em relação ao Fundo Amazônia, que é composto principalmente por recursos da Noruega e da Alemanha, inclusive com uma certa bravata por parte do presidente de que o dinheiro não seria necessário, poderia ser usado, por exemplo, para reflorestar florestas na Amazônia. Houve um exagero retórico por parte do governo brasileiro, no seu entendimento, nessa crise toda, que ajudou a agravar, aumentar o diapasão da repercussão internacional do problema amazônico? Lá atrás, quando nós propusemos a mudança do Fundo Amazônia para colocar boas regras e novas regras de governança, os ministros econômicos dos países Alemanha e Noruega já tinham respaldado a ideia de fazer uma mudança de governança. E a contraposição a essa ideia veio dos braços de meio ambiente dos dois respectivos países. Então há aí uma agenda clara em andamento. Inclusive, o próprio anúncio midiático da suspensão, porque não foi cancelamento, foi suspensão dos recursos do fundo, também atende a essa agenda pré-determinada. O que o presidente fez ao responder sobre a questão do anúncio midiático da suspensão dos recursos foi simplesmente colocar em termos políticos aquilo que foi declarado também em termos políticos do lado de lá. Mas só insistindo nessa questão, se os recursos são doados por esses países e eles têm um emprego pré-determinado, que é na ponta, portanto utilizando o recurso justamente para preservação, e o governo brasileiro queria usar uma parte desses recursos para questões administrativas, portanto questões meio, não estaria correto esses países se contraporem a essa tentativa de mudança do escopo? Se eles doam o dinheiro? Então, começa por aí. Eles doam o dinheiro. Se eles doam o dinheiro, ele doa o dinheiro para o governo brasileiro, para um banco brasileiro. Se ele quiser fazer ingerência do dinheiro, ao invés de doar para o governo brasileiro e para um banco brasileiro, que é o BNDES, ele pode dar o dinheiro diretamente para as ONGs e até correr o risco de prestar conta desse dinheiro. 60% do dinheiro vai para o poder público. Não, ele dá o dinheiro para o BNDES. Se ele quiser dar, a grande oposição é que eles querem continuar dando para as ONGs naquele tipo de projeto que está lá. Se quiserem dar de maneira direta, nada os impede. Ninguém diz que não pode. Agora, na medida em que ele passa pelo governo, passa por um banco público que é o BNDES, o governo tem não só o direito, mas talvez o dever de ter maior ingerência sobre o recurso.
Com relação aos valores propriamente dito, tem recursos lá disponíveis. Então, também aí uma bravata dizer que a suspensão dos recursos do Fundo Amazônia iam atrapalhar qualquer desempenho nesse momento. Não é verdade. O recurso está sendo usado da forma que foi contratado, tem saldo em conta, aliás, um saldo superior a R$1 bilhão, se não me engano, 1,2 bilhão. Quer dizer, tem dinheiro suficiente. Não são essas parcelas que foram suspensas que colocam em risco qualquer coisa. Isso tem continuidade absoluta. Bruno. Bom dia, ministro. Antes de fazer a pergunta, só queria corrigir o Papa. Quem sou eu para corrigir o Papa? Mas, de qualquer forma, o Papa repetiu isso, que é muito comum dizer que a floresta é o grande pulmão do mundo e, segundo os estudiosos do assunto, são as algas, portanto, os oceanos, que produzem mais oxigênio na comparação com as árvores. Feita essa retificação aí, ministro, ontem a revista Globo Rural publicou uma matéria dizendo que um grupo formado por sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros combinaram ali num grupo de WhatsApp um incêndio das margens da BR-163 com o objetivo de dizer que apoiaria as ideias do presidente de afrouxar a fiscalização do IBAMA, que é uma coisa que não faz muito sentido. De qualquer forma, a informação também do Globo Rural, da revista Globo Rural, é que 3 dias antes do incêndio, o Ministério Público Federal no Pará teria enviado um ofício ao IBAMA. Eu queria saber exatamente dessa história. O que é que vocês têm de informação e se essa notícia também é verdadeira? O IBAMA foi informado sobre essa possibilidade? A primeira parte da sua pergunta essa matéria traz uma série de hipóteses, inclusive no corpo dela, ela própria diz que, acho que transcrevendo a fala de uma fazendeira ou de alguém da região, de que a pessoa teria visto funcionários federais incentivando o fogo. Está no corpo dessa matéria que você leu, a primeira delas. Então, em relação a essa matéria, o que fez o presidente de maneira absolutamente adequada, correta? Determinou a investigação de responsabilidades, não importa de quem. Então, vai se verificar quem foi o responsável por colocar fogo, por criar esse grupo de WhatsApp, promover o tal do Dia do Fogo. Para nós não interessa quem é que foi o responsável. Se foi grileiro, pecuarista, funcionário, não interessa. Quem foi o responsável por esse crime vai ter que ser responsabilizado e, nesse sentido, a Polícia Federal já instaurou investigação. Com relação a outra matéria que diz que supostamente o governo teria sido informado, 2 dias antes do fato acontecer, realmente houve um protocolo pelo Ministério Público Federal lá no IBAMA. O IBAMA imediatamente pediu apoio para não só a Polícia Estadual no Pará, como também a Força Nacional, e recebeu 2 negativas. Quer dizer, quem vai fazer a investigação de uma situação como essa, aliás, como é o que está acontecendo agora, é a atividade policial. O IBAMA cumpriu o seu papel naquele momento, que era recebendo uma informação de potencial crime, repassou para as autoridades competentes agirem. Nenhuma das duas agiu. Ministro, hoje na Folha tem entrevista de um engenheiro florestal. Ele diz o seguinte, que é possível, com o monitoramento feito por satélite, multar propriedades rurais que promovem as queimadas da mesma forma com que se multa os motoristas que circulam pelas estradas. O senhor acha que essa é uma possibilidade? É possível multar por satélite? Só engatando na pergunta do Thiago, tem uma notícia na própria Folha de que as multas caíram 29% desde o início do ano. Houve um afrouxamento na política de multas? Bom, primeiro, o quadro de funcionários do IBAMA e o do ICMBio também, há anos vem caindo e, portanto, também vem caindo a sua capacidade de efetuar fiscalizações. E ficou ainda mais difícil na medida em que alguns governos estaduais, que historicamente davam suporte para as fiscalizações de IBAMA e ICMBio nos seus estados, porque o fiscal ele tem a legitimidade jurídica para fazer a fiscalização, mas quem dá a garantia física, até da própria integridade física, é a equipe de policiais dos estados. Na medida em que os estados não fornecem meios para tanto, a queda das fiscalizações acontece. Então, de fato, tem 2 problemas aí. Concorre o problema orçamentário e concorre para o fato a retirada de suporte das polícias militares estaduais nessas operações propriamente ditas. Agora, com relação à hipótese de multar por satélite, se nós tivéssemos um sistema de cadastro das propriedades, que você soubesse com certeza, com uma base firme, quem está em solo, para a hora que você plota
a imagem de satélite em cima do território e você souber exatamente quem está ali embaixo, é possível fazer nesse sistema. Agora, a região da Amazônia, para falar da Amazônia em especial, você tem muita terra não destinada, terra devoluta, ou seja, terra que não tem dono. Terra que supostamente é da União e que está sendo usada há anos, há décadas, enfim, por produtores rurais, enfim, por esses desmatadores e pelos grileiros. Eles estão lá em solo. Então você bate uma fotografia e determina uma área que está sendo objeto de subtração e devastação, aí, de supressão e vegetação ilegal, mas você não sabe quem está lá embaixo, porque segundo os cadastros aquilo é área federal, a terra devoluta. Então esse é o grande problema de usar a metodologia de leitura automatizada naquela região. Em outras regiões onde o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, está mais bem estruturado, você sabe exatamente que propriedades são aquelas, aí é mais fácil fazer isso. A segunda parte da entrevista você confere no próximo bloco do Jornal da Manhã, segunda edição. Mas antes da gente ir para o intervalo, mais alguns destaques dessa segunda-feira. 3 pessoas morreram na queda de um helicóptero em Lago de Goiás. O acidente ocorreu neste fim de semana em Buriti Alegre, no sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher conseguiu sobreviver. Ela saiu da aeronave, nadou e pediu ajuda antes de ser levada ao hospital. Coreia do Sul realiza exercício militar para ensinar defesa em ilhas disputadas com o Japão. As manobras realizadas neste domingo, perto das ilhas Takeshima, chamadas pelos sul-coreanos de Dokdo, elevaram a tensão entre os dois países. Para o governo da Coreia do Sul, o exercício acontece para consolidar a determinação militar de defender a área. Já o ministro das Relações Exteriores do Japão, Kenji Kanasugi, disse que os exercícios são inaceitáveis e pediu o fim das atividades. Artista plástico José Carlos Viana morre no Grande Recife. Nascido em 1947, o pintor morreu por falência múltipla dos órgãos na madrugada deste domingo, na cidade de Paulista. Natural de Olinda, o artista lutava contra um câncer de pâncreas. Em 1986, Viana participou da Brigada Portinari, um grupo que pintava muros para a companhia do ex-governador Miguel Arraes. E agora são 11h30 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. Olá, queridos amigos da Jovem Pan. Hoje eu quero fazer um esclarecimento que as pessoas confundem muito. Elas confundem a asma com a inflamação do brônquio, uma bronquite, em função da estação do ano. Então chamam a bronquite reacional sazonal. Por que é importante diferenciar isso? Porque o tratamento é totalmente diferente. Então não é todo mundo que está chiando, que está com aquele peito gatinho, que é porque tem asma. A asma é quando o que desencadeia essa resposta, essa inflamação, é uma substância que a gente chama de alérgeno. É o pó daquele casaco que está fechado, que você vai usar no inverno. Esse pó desencadeia uma crise de asma, além de a gente saber que a asma tem um fundo emocional muito grande para desencadear as crises. No entanto, a bronquite reacional sazonal, ela ocorre quando o clima está muito seco, ela ocorre quando o ar está muito poluído, e esse ar seco e poluído promove uma reação do seu brônquio. Quando a pessoa fuma também, ela tem uma bronquite em função da agressividade do cigarro, e aí o efeito final é o mesmo, que é o fechamento dos brônquios e dar aquele chiadinho. Qual a importância disso? Não tinha que ter coçado ali, né? Então, o que acontece? Apesar da origem da asma ser alérgica e da origem da bronquite em função da estação do ano, do clima seco e poluído serem diferentes, são duas origens distintas, a reação final é igual, que é fechamento do brônquio. Esse fechamento do brônquio, numa situação, é um tratamento diferente de uma situação cujo o fechamento do brônquio é alérgico. Então, o que se faz? Eu vou explicar para vocês. A natureza, imagina que nós estamos nos afogando. A natureza é sábia. A primeira coisa que ela faz é fechar o brônquio e produzir muco.
Qual é a consequência disso quando você está diante de um clima seco e poluído? Você produz muito muco, não ventila, aí vem as complicações que são sinusite, pneumonia, uma rinite mais intensa e até hemorragia nasal. Então é muito importante você saber, individualiza a medicina, vai no seu médico, mas você saber diferenciar o que é alergia, que é a asma e rinite alérgica, do que é bronquite sazonal. O tratamento é muito diferente, às vezes um ou outro remédio a gente usa o mesmo para diminuir a reação, tanto na asma quanto na bronquite reacional. Espero que tenha ficado tudo claro. Eu sou o Dr. Zeballos, aproveite seu dia. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 34 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta segunda-feira com o nosso Top 10. Manifestação. Cidades de ao menos 19 estados e o Distrito Federal registram protestos contra a lei de abuso de autoridade neste final de semana. Mais protestos. Artistas e políticos participam no Rio de Janeiro de marcha apartidária contra desmatamentos e queimadas na Amazônia. Fundo Amazônia. Governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, afirma que recurso internacional é necessário para a conservação da floresta. Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Presidente responde a pedido de internauta nas redes sociais para cuidar bem de ministro e fala que Moro não esteve com ele durante a campanha presidencial. Ricardo Salles. Deputado estadual do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, entra com pedido de suspensão do ministro do Partido Novo. 13º salário. Pagamento da primeira parcela do direito para aposentados começa nesta segunda-feira. Confronto em Hong Kong. Final de semana é marcado por enfrentamento violento entre manifestantes e policiais. Negociação. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oferece acordo comercial muito grande a Reino Unido pós-Brexit. Juan Guaidó. Aliados do líder opositor venezuelano buscam apoio do Brasil para ativar acordo contra Nicolás Maduro. Reunião do G7. Grupo internacional concorda em ajudar países que foram atingidos pelas queimadas na Amazônia. Vamos conferir como foi a virada sustentável na capital paulista neste final de semana com a repórter Marcela Lorenzito. O Arthur, de 3 anos, chegou bem cedo ao Parque Ibirapuera para a aula de yoga com histórias. Ele até contou qual o exercício preferido dele. Arco-íris. No sábado, nem o frio ou a chuva no comecinho da manhã espantaram as famílias que vieram ao Parque Ibirapuera para curtir a virada sustentável. Inclusive, alguns pais trouxeram as crianças para ensinar desde cedo a importância da sustentabilidade. Pouco se falava, né, de educação ambiental e tudo, e hoje em dia é uma preocupação que tem que existir. Essa é a jornalista Elizabeth Vasconcelos. Ela levou o Felipe, de 5 anos, e a Manuela, de 3, para curtir as atividades do evento. A 9ª edição da Virada Sustentável contou com mais de 600 atrações entre quinta-feira e domingo, em diversos pontos de São Paulo. Desde palestras e rodas de conversa até oficinas e workshops. Teve teatro, aula, cinema, exposição e música. Além dos catadores sempre apostos para recolher o lixo e ensinar o local adequado de descarte. O idealizador
organizador do evento, André Palhano, conta que a parceria entre sociedade civil, empresas e órgãos públicos tem o objetivo de engajar e, a cada edição, expandir os conhecimentos da população sobre sustentabilidade. Mais uma vez superou nossas expectativas, realmente foi um lindo evento, a quantidade de pessoas, os fóruns, e vamos lá, vamos para a 10ª agora, né? A 9ª virada sustentável ocorreu na semana em que os olhos do Brasil e do mundo estavam mirando a Amazônia. O diretor executivo da organização On Safari esteve no evento para defender o uso sustentável dos recursos naturais. Diante das queimadas em várias áreas do país, Leonardo Gomes afirmou que é possível ter rentabilidade e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo. A gente pode sentir um pouquinho do drama que as pessoas estão sentindo na ponta, né? Muita cidade está de calamidade pública por conta da fumaça. E para nós preocupa principalmente o posterior uso dessa terra, né? Uma obra em especial chamou a atenção de quem passou pelo Parque Ibirapuera no sábado e no domingo. Nas mãos do artista Eduardo Baum, o lixo das ruas virou alerta. Isso é uma grande seta feita com esses lixos agigantados e a seta está direcionando ao Rio Pinheiros para que as pessoas entendam que quando elas jogam uma bituca no chão, essa bituca entra no sistema de saneamento da cidade. Teve espaço para brincadeira e também para aprendizado. A Ana Laura Sivieri, gerente de marketing de uma empresa do setor petroquímico, ressaltou a importância do engajamento sobre reciclagem. É fundamental que as empresas produtoras, não só de plástico, mas de todos os outros sucedâneos, e também as empresas transformadoras e produtoras de bens de consumo no geral e outros produtos, tenham o seu papel, tenham a sua responsabilidade. No ano passado, a virada sustentável teve cerca de 500 atrações em 149 locais. Na edição de 2019, o número de ações subiu para 600. A expectativa é aumentar ainda mais o engajamento na próxima edição. Justiça converte em preventiva a prisão do ex-executivo da Odebrecht, Maurício Ferro. A decisão foi tomada pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba e atende a um pedido do Ministério Público Federal. O ex-executivo foi preso na última terça-feira, durante a fase número 63 da Operação Lava Jato. Maurício Ferro é acusado de ter recebido propina da petroquímica Braskem. Equipe do Fundo Monetário Internacional se reúne com autoridades financeiras na Argentina. O grupo se encontrou com o ministro do Tesouro, Hernán Lacunza, e com o presidente do Banco Central, Guido Sandelis. O encontro foi confirmado pelo Ministério do Tesouro argentino, que não deu mais informações sobre o teor das conversas. Na última sexta, membros do FMI disseram que planejavam trocar impressões com os conselheiros dos candidatos à presidência. Focos de incêndio na Amazônia superam a média histórica de agosto. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o dia 24 deste mês, foram registrados na região 25.934 focos de queimadas. Mesmo faltando 6 dias para o fim do mês, o número ultrapassa a média da série histórica de agosto, que era de 25.853 casos. Este é o pior agosto desde 2010, quando foram registrados mais de 45 mil focos de incêndio na Amazônia. Estados Unidos e China devem começar a negociar, rompendo a escalada de tensões da guerra comercial entre os dois países. Vamos direto para Nova York falar com a repórter Mariana Giangiacomo, que traz essas e outras informações dos Estados Unidos. Oi, Mari, bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Pois é, depois de tudo que a gente viu na semana passada, incluindo a sexta-feira, com ambos os Estados Unidos e a China elevando as tarifas, um atacando o outro, mercados do mundo inteiro reagindo, talvez agora, em meio ao encontro do G7, que acontece na França, a gente tenha um momento de paz, de trégua nessa guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Donald Trump disse que autoridades chinesas entraram em contato com altos funcionários dos Estados Unidos pedindo um retorno à mesa de negociações. O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, disse que a guerra comercial entre os dois países não é boa nem para a China, nem para os Estados Unidos, nem para o resto do mundo. E disse que quer voltar a negociar com calma. E aí o presidente Trump disse que realmente é uma boa ideia negociar com calma, elogiou o presidente chinês Xi Jinping, disse que ele é um ótimo líder e que
a China entende como o mundo funciona. Uma mudança enorme de tom do presidente Donald Trump, né, que até poucos dias atrás tinha dito que os Estados Unidos não precisavam da China, chegou a ordenar que empresas norte-americanas com negócios em solo chinês saíssem de lá. Inclusive, o Trump foi perguntado sobre se estaria considerando eliminar essas tarifas adicionais sobre produtos importados da China. E sabe o que ele disse? Que tudo é possível, que as conversas estão sendo muito significativas, muito mais significativas do que ele pensava. Então, a semana começando nesse tom de paz, né? A gente espera para ver se essas negociações realmente vão acontecer e de que forma vão acontecer. Agora, outra informação, aqui nos Estados Unidos, as próximas eleições presidenciais acontecem em novembro de 2020. E o Partido Democrata e o Partido Republicano estão escolhendo quem serão os candidatos à presidência. No Partido Republicano, a candidatura de Trump já é dada como certa. O Trump já disse que quer concorrer à reeleição, tem muito apoio do Partido Republicano, mas nesse fim de semana, um outro político do mesmo partido, o ex-congressista Joe Walsh, que também é apresentador de rádio, disse que quer desafiar Trump nas primárias e quer tentar a nomeação à candidatura à presidência norte-americana pelo Partido Republicano. Joe Walsh disse que Trump é um covarde, é um bully e que vários republicanos não se sentem representados pelo Trump e que ele pretende alcançar esses republicanos e diz que vai tentar sim, então, desafiar o Trump e ser nomeado para concorrer à presidência. Mas o que acontece? O Comitê Nacional Republicano, que é quem coordena as eleições primárias aqui para definir quem será o candidato dentro do Partido Republicano, já disse que está apoiando o Trump, né? O Trump tem bastante apoio dentro do partido e é muito difícil que outro nome consiga realmente desafiá-lo. A gente já teve um outro republicano, Bill Weld, que também disse que iria tentar a nomeação pelo partido, mas essa candidatura não decolou. Então, realmente, é muito difícil que isso aconteça. Mas, claro, a gente continua de olho aqui nessa movimentação pré-eleitoral, pré-eleições para a presidência que acontece em 2020. Muito obrigada, Mariana Giacomo, pelas informações. A chanceler alemã Angela Merkel deve ligar para o presidente Jair Bolsonaro para conversar sobre os incêndios na Amazônia. Quem traz as informações é o repórter Vitor Moraes. Imagens do canal oficial da cúpula do G7 em Biarritz, na França, registraram uma conversa entre Angela Merkel e Emmanuel Macron e também outros líderes mundiais. A chanceler alemã disse que vai ligar para o presidente Jair Bolsonaro nessa semana para falar sobre as queimadas na Amazônia e também para que ele não fique com a impressão de que ela e Emmanuel Macron estão contra ele. Nesse domingo, Bolsonaro compartilhou o vídeo nas suas redes sociais e se disse aberto ao diálogo. Ele falou que o Brasil é um país que recupera sua credibilidade e faz comércio com praticamente todo mundo. O presidente francês Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro trocou farpas e acusações nos últimos dias, se comprometeu a oferecer auxílio pelos incêndios na Amazônia. E o fim de semana foi marcado por novos confrontos violentos entre manifestantes e policiais de Hong Kong. Destaque internacional de Camila Yunis. O fim de semana foi marcado por confrontos violentos entre manifestantes e policiais em Hong Kong. Pela primeira vez desde que tiveram início as manifestações, policiais usaram armas de fogo e canhões de água contra os manifestantes. Apesar de uma parte da população protestar de forma silenciosa e não violenta, grupos radicais ergueram barricadas e jogaram pedras e coquetéis Molotov nos policiais. Os agentes da polícia tentaram conter a multidão com gás lacrimogênio, mas a ação não teve tanto efeito e os caminhões de água foram usados para dispersar os manifestantes. A operadora de trem MRT também tentou conter os movimentos e suspendeu alguns serviços durante o domingo. Os protestos em Hong Kong começaram em junho e já estão na 12ª semana consecutiva. A população da ex-colônia britânica tem tomado as ruas após a aprovação de uma lei que permitiria extradições para a China continental. Atualmente, a lei está suspensa, mas os manifestantes ainda buscam mais democracia e liberdade. E a gente vai voltar agora com a segunda parte da entrevista do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que compareceu aos estúdios aqui da Jovem Pan mais cedo no Jornal da Manhã e respondeu a perguntas da bancada. Questionado pela jornalista Vera Magalhães se o governo não foi responsável por afrouxar a fiscalização
por parte dos órgãos competentes, já que no começo da gestão do ministro houve o afastamento de 21 superintendentes do IBAMA. Salles pontuou a importância de distinguir a quantidade e a qualidade de multas. Volume de multa não significa qualidade de fiscalização. O IBAMA tinha um volume gigantesco de multas, mas nem por isso mais do que 2-3% delas chegavam ao final. Significa que em 97% dos casos você está desperdiçando dinheiro público, porque você faz a multa, autua o privado e não tem consequência nenhuma. Então, o que a gente precisa ter é uma melhor qualidade dos processos de fiscalização. Fazer coisas fundamentadas, que não caiam, seja em revisão administrativa ou em revisão judicial, não caiam no cancelamento e não deem, portanto, essa margem pequena de resultado. O que aconteceu da nossa parte? Não houve nenhum desestímulo. A imprensa divulgou essa leitura, essa interpretação em várias instâncias. Nós não mudamos nenhuma regra. Zero. Nós não mudamos nenhuma equipe de fiscalização. Zero. Nós não trocamos nenhuma política pública de fiscalização e de combate à ilegalidade. Nenhuma. Agora, qual é a consequência prática de você ter um orçamento cada vez menor? É realmente fragilizar, de alguma medida, como vinha acontecendo ano a ano, fragilizar a prestação do serviço de fiscalização e controle. Da mesma forma, quando você retira, e aí essa é uma questão fundamental, quando você retira o apoio das equipes federais pelas polícias militares estaduais, aí você vai numa questão fulcral deste problema. Porque é necessário, para dar segurança aos fiscais, que as polícias militares os acompanhem. E isso aconteceu. Infelizmente, os estados, alguns deles, tiraram esse suporte. Ministro, segundo os dados disponíveis no site do INPE, agosto e setembro são meses que tradicionalmente há aumento de queimadas. E aí outubro cai em razão das chuvas. A minha pergunta é a seguinte: dado que o modelo atual de prevenção e combate às queimadas, ao desmatamento, historicamente também deu errado, porque senão os números seriam reduzidos, e se fosse 1% do que está acontecendo hoje, já seria muito, em termos de impacto do meio ambiente. O senhor já estuda algum outro tipo de modelo ou sistema para substituir esse que está em vigor? E se já estuda, quais seriam as linhas gerais desse novo modelo? O combate ao fogo, ele é feito, começa com as medidas preventivas, que é fazer os aceros, algumas medidas do chamado contra-fogo. Para isso existem equipes, não só no nível federal, no IBAMA e no ICMBio, do chamado Preve-Fogo, mas também, e a principal tarefa cabe aos estados, ao Corpo de Bombeiros, fazer as medidas preventivas. As medidas preventivas atenuam muito o resultado da queimada. O resultado da queimada, por outro lado, vem, como esse ano está comprovando, de condições de tempo, as quais você não controla. Então você consegue controlar as medidas preventivas, que são essas, dentre outras, fazer os aceros e fazer o chamado contrafogo, para você limpar, é importante esse detalhe, você limpar o material orgânico que fica na mata, fica nos caminhos, enfim, aquele resto de madeira, resto de folha, resto de cipó, isso tem uma forma feita de você limpar, é o chamado contrafogo, e o acero, limpeza de acero. Então, essas são medidas importantes. Como eu comentei aqui no começo do programa, como no ano de 2017 e 2018 foram anos de muita chuva, portanto pouca queimada, remanesceu no local muito material orgânico desses 2 anos, ou seja, material que é combustível para o fogo e que não foi queimado naquela altura, então queimou mais rápido agora. Se tivesse em áreas privadas, sobretudo, que é competência do privado, a maior parte das áreas queimando hoje, isso é um outro detalhe importante do monitoramento, a maior parte de áreas que estão queimando hoje são áreas dentro de propriedades privadas, portanto, é o proprietário a quem competia adotar as medidas preventivas para fazer a limpeza de acero, o contrafogo, enfim, uma série de coisas. Então, não são áreas que são exclusivamente de competência federal, ou seja, quem deixou de fazer foi o governo federal. Não é verdade. E também não é dos estados. Tem muita responsabilidade privada ali, talvez em razão, inclusive, desse fato de 2018 e 2017, com o aumento de chuvas, aumento de umidade, teve menos queima e aquilo foi ficando, o material orgânico foi ficando.
Mas, de qualquer modo, a previsão, o monitoramento de dados para orientar, para antever mudanças climáticas que propiciem um período mais seco e, portanto, a probabilidade de chuva, ele vem de um bom sistema. Nesse aspecto, a gente reconhece, o IBAMA tem um bom sistema para isso. As imagens propriamente ditas, dos focos, e aí você tem duas questões diferentes. Foco de calor é uma coisa, incêndio, queimada é outra. Então, os focos de calor são alertados. Aí você precisa ter uma imagem mais precisa para ela sim enxergar onde está queimando ou onde é só fonte de calor. Eu fui agora, semana passada, ao Mato Grosso. Você vê vários lugares nas cidades, tá? Eu fui em Sorriso, fui em Sinop e fui em Cuiabá. Em Cuiabá, sobretudo, que é uma cidade maior, os focos de incêndio estão todos no perímetro urbano. É tudo gente pondo fogo em terreno baldio, urbano, colocando fogo em resto de lixo, aqueles lixões pegando fogo, e a cidade coberta por uma fumaça grande. Até o fogo que tinha pego na semana passada no entorno da Chapada dos Guimarães, que adentrou, um terço dele adentrou numa parte do Parque Nacional, esse fogo foi colocado nos fundos, já foi identificada a origem, nos fundos de uma propriedade rural, onde o proprietário tinha acumulado folhas, galhos, enfim, resto de material orgânico, né, de árvores, enfim, podas e tudo, e pôs fogo para limpar o terreno. O fogo se descontrolou e foi embora para cima do resto desse território, acabou queimando 3.000 hectares. Ministro, os jornais trazem hoje, aliás, eu aproveito para pedir para o senhor usar os microfones da Jovem Pan se quiser rebater. Os filiados do Partido Novo estariam pedindo a suspensão do senhor da legenda, dizendo que o ministro atua com absoluta irresponsabilidade. O Diretório Nacional vai analisar essa representação. Como é que o senhor rebate isso? Olha, eles podem dar a interpretação que quiserem, né? Não é os filiados, foram 3 filiados, um é que é deputado e outros 2 que não são. Eles têm uma opinião, que são deles pessoalmente. O partido faça o processo que entender cabível. Eu estou absolutamente tranquilo, eu tenho o entendimento que nós estamos agindo da forma mais correta, fundamentada, com objetivos claros de preservação do meio ambiente e também da racionalidade, que são 2 questões que têm que se andar juntos. Então, da minha parte, estou absolutamente tranquilo com isso. Voltando à questão lá da fiscalização, o senhor disse que a retirada de apoio das polícias estaduais teria impedido uma efetividade maior. No entanto, reportagens ao longo do fim de semana dão conta de que o grupo especializado de fiscalização do IBAMA estaria desmontado e não teria feito nenhuma operação nesse ano. Foram realizadas operações? Esse grupo está efetivo? Está funcionando, ministro? Nesse exato momento, vou te dar um exemplo. Nesse exato momento que a gente está falando aqui, eles estão em deslocamento para mais uma operação. Agora, quem falou, né, é sempre uma fonte, um especialista, alguém. Quem falou isso foi o presidente do sindicato, que é totalmente oposição ao governo Bolsonaro e ao que nós fazemos no Ministério. Então é óbvio que o presidente do sindicato, que é o líder do descontentamento, que é quem vocifera contra a política do governo Bolsonaro, ele vai sempre querer fazer esse tipo de declaração sensacionalista. Quantas operações foram feitas esse ano na Amazônia? Esse ano fez o grupo, o IBAMA, esse ano fez inúmeras operações. A última delas em 17 áreas simultâneas. 17 áreas. Não existe um grupo separado, dormindo, esperando para ser chamado. Todas as pessoas estão sendo colocadas em operação do IBAMA e do ICMBio, todas. E fizeram esse ano as maiores apreensões, tanto de equipamento quanto de madeira. Vários autos de infração, vários resultados de fiscalização. Portanto, não é verdade que a equipe está parada. Ministro, para o nosso ouvinte entender, qual é a responsabilidade num caso como esse, especificamente da Amazônia? Qual é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e também dos privados? Porque numa discussão como essa, o senhor falou há pouco que vários dos focos de incêndio, de queimadas, são de responsabilidade, são feitos, melhor dizendo, por privados em suas propriedades. Então, como é que fica distribuída essa responsabilidade? E no caso de um privado, o que se faz? No caso do privado, se ele tiver concorrido, participado, dado ensejo realmente a que aconteça, estou falando especificamente da queimada, né? Dado ensejo a isso, ele vai ser autuado. Ele pode ser autuado, inclusive, no âmbito criminal e autuado administrativamente, pagar multa, etc. O governo federal, o IBAMA e o ICMBio, nós temos como competência atuar nas áreas federais, ou seja, unidade de conservação federal, terras indígenas,
né? E áreas de assentamento. Áreas foram objeto de assentamento do INCRA, que são ainda da União. E territórios quilombolas também. Então, são as áreas federais que competem ser fiscalizadas pelo IBAMA e pelo ICMBio na parte de prevenção e combate ao fogo. As áreas estaduais já são de competência exclusiva dos estados. Nós nem que quiséssemos, não podíamos atuar. E a mesma coisa nos municípios. São eles, municípios, que têm que dar a pronta resposta. Claro que a questão do bombeiro militar, ela é estadual. Então são os estados que suprem áreas estaduais e também as municipais nesse sentido. A íntegra da entrevista está disponível no canal do YouTube Jovem Pan News. Agora são 11h57. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Uma ótima semana a todos. E você acompanha agora o Camisa 10 também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Espero você às 10 horas da manhã. Amanhã, até lá. Jovem Pan News.